2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Amém? Acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de que tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém? Podemos assentar nesse instante. Glória a Deus, o Senhor é bom, né? Sua misericórdia dura para todos sempre. Eu em meditação, né? A gente sempre, quando nós recebemos o chamado do Senhor para estarmos aqui na frente, que não é fácil, quem está aqui sabe, né? Que não é fácil. Outro dia eu lembro da irmã Eda que fala assim: não, eu gosto de dormir de noite. Eu também gosto, né? Mas quando o Senhor nos chama, aí a responsabilidade é um pouquinho maior, né? Mas glória a Deus que Ele tem nos chamado, porque Ele nos ama e conforme foi aprendido hoje, Ele tem nos dado os dons e esses dons é para ser usado, não é para ser guardado, porque esse talento que Ele deu para cada um de nós, um dia nós devemos entregar para Ele. E ai daquele que enterrou aquele talento, né? E talento é muito precioso, não é um pouquinho, né? É uma riqueza muito grande. Então Deus deu para cada um de nós uma riqueza que deve ser colocada em prática. E nessa manhã eu queria trazer um pouquinho mais a respeito da palavra de Deus, aquilo que Deus Ele colocou no meu coração. E Deus Ele me trouxe à minha memória, quando eu estava meditando na sua palavra, Ele trouxe à minha memória quando eu me converti aos 13 anos. Não faz as contas não, que vou fazer 52, agora é dia 26 de dezembro, né? Então tem pouco tempo que eu converti, né? Com 13 anos. Era da idade do Israel, assim, quando eu me batizei, né? Então eu devo ter convertido. Foi logo depois que eu converti, eu batizei. E eu tinha um desejo muito grande de ter uma Bíblia. E só que a gente, assim, nós não tínhamos condições de comprar uma Bíblia. Minha mãe ali era católica, e o católico ele não se preocupa muito em estar entregando Bíblia, dando Bíblia para os filhos, né? Não sei hoje, mas na minha época era assim, era desse jeito. Então eu tinha uma Bíblia. E eu peguei uma que tinha lá em casa, que eu acho que era da minha irmã. E essa Bíblia não tinha Apocalipse, ela faltava o Apocalipse. E uma vez eu fui no encontro de jovens, chegou lá no encontro de jovens, onde que eles pedem para abrir? Apocalipse. Eu não tinha Apocalipse na minha Bíblia, eu sabia que não tinha Apocalipse. Então, eu continuei com a Bíblia fechada e coloquei ela assim, para me poder escutar a palavra, né, que estava sendo lida. E o menino que estava do meu lado estava pior do que eu, porque não tinha Bíblia. E ele começou a insistir para me abrir a Bíblia. Abre a Bíblia, abre a Bíblia. E eu sabendo que a Bíblia não tinha Apocalipse. E tinha vergonha de falar: peraí, minha Bíblia está faltando parte. E eu só segurei a Bíblia assim, travei e não falei nada com ele, né? E só escutei. Mas com o meu primeiro salário, Deus me deu a oportunidade. Eu comprei, até hoje eu lembro, 2 coisas, que foi uma Bíblia e foi uma sombrinha. Eu já estava cansada de andar na chuva. Então foi uma Bíblia e uma sombrinha que eu comprei. E isso, Deus ele me trouxe a memória da riqueza que nós temos hoje. Em casa tem umas 9 Bíblias. Por que eu queria dizer isso? Uma vez eu li um livro, não sei se vocês já leram, de uma história que chama de Mary Jones. Essa história foi verdadeira. Alguém já leu? Mary Jones, já ouviu falar? Essa menina, ela inspirou que fosse o surgimento da sociedade bíblica. Por que ela inspirou? Ela morava no país de Gales em 1705, mais ou menos. Eu li esse livro dela, eu era adolescente. E essa história me fez valorizar muito
ter uma Bíblia e utilizar a palavra de Deus. Foi uma história assim, que foi muito marcante na minha vida e para o meu crescimento. Mary Jones veio de uma família bem pobrezinha, né? Morava num vilarejo, no país de Gales. Não vou falar nomes porque faz muito tempo e eu não lembro nomes de mãe, só lembrava dela, de pai. A mãe, eu sei que ela era do lar e o pai, ele era artesão. Então, eles moravam ali no vilarejo, eram cristãos e iam na igreja todo domingo. E ela, por faixa ali de 8 anos, ela ia para o culto e escutava o pastor ler a Bíblia. E o pastor era o único que tinha a Bíblia ali na igreja. E certa vez ela pediu o pastor para ler uma... Não, aí ela ficava escutando a Bíblia. E com determinado tempo, apareceu ali no vilarejo uma escola. O pai e a mãe não sabiam ler e ela também não sabia ler. Com 10 anos, ela aprendeu a ler. E a professora dela era cristã. E um dia a professora levou a Bíblia para a escola e permitiu que ela lesse um versículo na Bíblia. E aquilo ali ela ficou impactada, ela ficou apaixonada com a palavra de Deus. E só que a Bíblia era muito cara. Olha para você ver, na igreja só o pastor naquela época que tinha a Bíblia. E mais ninguém. E essa professora. E a professora viu, né, que ela assim, ficou tão apaixonada com a Bíblia, com tanta vontade de ter uma Bíblia, ela colocou o desejo no seu coração. Eu vou adquirir uma Bíblia. Mas a Bíblia era muito cara. Não era acessível hoje, né, como você compra a Bíblia de R$20, de 30, de 40. Não. A Bíblia era muito cara e eles eram muito pobres. E ela começou a juntar dinheiro para poder comprar uma Bíblia. E ela, assim, essa professora chegou na casa dela e pediu uma dúzia de ovos. Tem ovos aí? Tal. Ela correu lá no galinheiro, pegou uma dúzia de ovos e vendeu para essa professora. E foi o primeiro dinheiro que ela começou a juntar para poder comprar uma Bíblia. E a professora virou para ela e falou assim, o dia que você quiser ler a Bíblia, você vai ler em casa. Aí ela pegou e falou assim, eu vou. Afinal, 4 quilômetros não é longe para me ler, para me ir andando e ler a Bíblia. Então, ela andava 4 quilômetros uma vez por semana para ir na casa da professora, se eu me lembro bem, era sábado à tarde, para poder ler a Bíblia. E nos outros dias, ela começava a trabalhar e ali olhava crianças e ela foi juntando. Aí, certa vez, ela, com 3 anos que ela estava juntando dinheiro, 3 anos, ela foi e começou a contar o dinheiro, mas faltava muito ainda para ela comprar a Bíblia. E ela, né, ficava triste, mas mesmo assim ela permanecia no propósito de estar comprando a Bíblia. E fazia várias coisas. E sabe quanto tempo que ela juntou o dinheiro para fazer a Bíblia, para comprar a Bíblia? 6 anos. Quando ela tinha 16 anos, ela conseguiu o valor suficiente para ela comprar uma Bíblia, para ela ter uma Bíblia só para ela. Aí a história conta que Mary Jones, toda feliz naquele dia, pediu autorização aos seus pais para ir na cidade, num vilarejo que era pertinho, 40 quilômetros, a pé, para poder comprar essa Bíblia, porque só lá o pastor dessa cidade que vendia. Aí o pai e a mãe permitiu, imagina uma menina de 16 anos, andando 40 quilômetros para poder comprar. Então ela passou por vários, e na história vai contando, e você vai vivendo junto com ela, aquele momento ali em que ela percorre esses 40 quilômetros a pé sozinha para poder comprar a Bíblia. E ela chega na cidade com toda alegria, com seu saco cheio de dinheiro, né? Para poder comprar a Bíblia, ela chega perto do pastor. E só tinha um exemplar da Bíblia e a Bíblia estava vendida. Um exemplar e estava vendido. Imagina você juntar dinheiro 6 anos, andar 40 quilômetros para poder comprar e chegar lá. Mas aí o pastor ficou tão impactado
impactado com a história dela, porque ela contou, ela ficou tão decepcionada, ela ficou tão triste, que a pessoa que comprou a Bíblia, ele sabia falar outros idiomas, que tinha a Bíblia em outros idiomas, e vendeu a Bíblia para ela. E ela voltou para casa numa alegria, e quando ela chegou em casa, a primeira coisa que ela fez foi abrir a Bíblia e ler para os seus pais que não sabiam ler. Detalhe, 6 anos para comprar uma Bíblia. E nós hoje temos 6, 7, 8, 9, 10 Bíblias em casa. Será que nós estamos dando o valor necessário? Gente, a minha Bíblia não tinha Apocalipse, não tinha. E o meu desejo era ter uma Bíblia. O meu primeiro salário, depois que eu já tinha comprado a Bíblia, que eu fui ler a história dela, que não foi nem 10%, né? Porque se eu trabalhasse um mês aí, porque o meu primeiro emprego eu tinha, não era igual hoje que a pessoa ganha um dinheirão, né? Você ganhava assim, bem menos, porque era de forma informal, e eu era muito nova, eu tinha 10 anos, 11 anos, primeiro, mas com carteira, senão eu fui trabalhar com 17, então ali eu já tinha dinheiro, eu fazia faxina na casa dos outros, olhava menino, então com esse salário eu consegui comprar uma Bíblia. E nós podemos ver que hoje nós temos esse fácil acesso à Bíblia, à palavra de Deus. E como tem sido o seu devocional, como ali você tem, né, tratado a sua Bíblia com zelo, tem deixado ela simplesmente aberta no Salmo 23 ou no Salmo 90, 91, né, de página ali. A Bíblia é para ser usada, é para amar a Bíblia, é para amar a palavra de Deus, né? Vamos ver lá, Salmo 119, versículo 9, 10 e 11. Nós vamos ver o que a palavra de Deus nos fala a respeito da palavra do Senhor. Salmo 119. Glória a Deus. Isso. Salmo 119, 9 ao 11. Diz assim: com que purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra? Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. A tua palavra tenho eu escondida no meu coração, para eu não pecar contra ti. Nós escondemos, nós guardamos aquilo que é precioso para nós. Todos nós somos jovens, né? Jovem até 120 anos, né? Então, todos nós somos jovens. A Bíblia fala com que purificará o jovem o seu caminho. Como que nós podemos purificar o nosso caminho? Observando conforme a tua palavra. Então, nós devemos esconder, nós devemos buscar a palavra do Senhor, para que nós não venhamos pecar contra Ele. Vamos ler mais um versículo, Apocalipse, versículo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Apocalipse 1, 3. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve as palavras desta profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Então nós podemos ver que João, ele fala, né, ele escreve que bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda a palavra do Senhor. Então por isso que nós devemos valorizar essa palavra que hoje nós temos acesso tão fácil. Nós devemos ler, nós devemos ouvir e devemos guardar. Hoje, uma das coisas que o Rodrigo falou é a facilidade que nós temos na internet, né? De estarmos ali lendo, de estarmos ali buscando
boas informações. E isso é importante, né? De você estar observando, você estar ouvindo, você estar guardando essa palavra no seu coração. Nós guardamos, conforme eu falei, aquilo que é importante para nós. O que não é importante, nós dispensamos. A não ser que você é acumulador, né? Que fica guardando por anos, né? Aquilo que não vai usar. Aquela roupa lá de 1970 no seu guarda-roupa, fala assim, não, essa você já engordou não sei quantos quilos e acha que vai servir daqui não sei quanto tempo, né? Então, os acumuladores acabam guardando o que não é importante e esquece de guardar a palavra do Senhor. Então, o que não é importante a gente dispensa e vamos guardar no nosso coração a palavra de Deus. E a palavra de Deus também é para ser colocada em prática. Nós devemos ouvir, nós devemos guardar e devemos também colocar essa palavra em prática. Nós vamos ler esse último versículo em Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 24. Tiago, volta só um pouquinho, né, para trás. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Amém? Diz assim a palavra de Deus: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, então vai-se logo e se esquece de como era. Amém? Então, tudo aquilo que nós praticamos, é bem mais fácil nós aprendermos e nós guardamos. Agora, se a gente simplesmente escuta, lê e não coloca em prática, dificilmente você vai guardar. Então, meu amado irmão, a Bíblia nos fala, né, que nós devemos sermos cumpridores da palavra, que nós possamos utilizar essa ferramenta maravilhosa que o Senhor deixou para cada um de nós, termos devocional diário, né? Não simplesmente ler, mas se meditar na palavra de Deus. Escolhe ali um versículo que você vai meditar durante o dia, que você vai estar ali decorando, né? A palavra decorada, ela é muito boa. Antigamente, a gente sabia que o aluno, as professoras, elas obrigavam a gente a decorar, não era? Quem foi que decorou a tabuada aí? Vocês não decoraram a tabuada, não? Mais ou menos? Porque não tem mais não, né? Mas se hoje a gente fala lá, 2 × 2, 4, tal, é porque a gente decorou. E isso é fundamental, isso é importante para as nossas vidas hoje, né? Essa matemática. Então, essa palavra decorado, você vai lembrar no seu coração. Você vai lembrar quando você decora. Quando a gente fala Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Um dia, quando eu era mais nova, eu trabalhava com uma menina. Aí eu perguntei para ela assim, ela falou, eu sou crente, isso, aquilo, tal. E muito nova eu me envolvi com a escola dominical, né? Então, a pessoa que envolve na escola dominical, ela busca mais. E nova, trabalhando. Aí essa menina falou, não, eu sou crente, tem não sei quantos anos, tal, isso, aquilo outro. Eu falei, o que está escrito lá em Salmo 23? Não sei. Salmo 90, não sei. Eu falei, não, então você não é crente, não. Você não sabe o que está escrito no Salmo 23 e nem no 90? João 3,16. Então, são versículos que nós devemos estarmos ali o máximo possível, decorando, para que nós possamos vencer
as tentações, porque quando vier as tentações, né, aí a gente vai lembrar da palavra. Nós vamos orar também pela palavra, né? Oh Deus, o Senhor fala em Jeremias 33, 3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes, então eu clamo ao Senhor. Você vai orando pela palavra e vai te fortalecendo. Então, por isso a importância dessa palavra estar guardada no nosso coração, está também decorada. Amém? Então, essa palavra, né, que o Senhor colocou no meu coração, para que eu também venha valorizar mais essas 6 Bíblias que eu tenho, para que você possa valorizar essas 2, porque quem tem menos aqui é o Marcos, que só tem uma. Mas qualquer coisa a gente disponibiliza umas para ele, né? Para poder, tá, só tem uma, tá? Então, glória a Deus, né, que tem uma. E o presente que você pode dar para alguém mais precioso, que não conhece a palavra de Deus, que não é convertido, é a Bíblia. Dê uma Bíblia de presente para alguém, né, que você sabe que ela não é cristã, faz uma dedicatória, chega perto da pessoa, fala com ela, né? Olha aqui o que eu escrevi, essas palavras são importantes. Dá no aniversário. Eu dava muita Bíblia para os meus sobrinhos. Teve uma vez que eu dei para o meu sobrinho, hoje ele é convertido, mas ele não gostou não. Ele, isso, jogou a Bíblia para o lado lá, mas glória a Deus que hoje, né, ele converteu e ele dá valor, né, à palavra de Deus. Então, esse é o melhor presente que você pode dar a alguém, a palavra de Deus. Eu tinha um menino que trabalhava comigo, eu comprei uma Bíblia e dei para ele de presente, mas ele ficou numa alegria, e eu tenho certeza que nos momentos difíceis da vida dele, ele vai lembrar e vai ler, e através daquela Bíblia ali, a vida dele vai ser transformada, porque a palavra do Senhor, o conhecimento da palavra do Senhor, ela liberta, salva, e ela pode transformar. Então, essa palavra que Deus colocou no meu coração, que possamos valorizar essa palavra preciosa que Ele deixou para nós. Ele não nos deixou órfãos, deixou conosco o Espírito Santo, que nos conduziria e deixou a sua palavra.